É a história de um menino que se sentia perdido. Estava solitário no meio de um lugar muito frio. E aí ele começa a encontrar personagens ao longo do seu caminho. E com esses personagens vai travando diálogos, e nesses diálogos é que vão emergindo os aprendizados, as frases que fazem a gente parar para refletir. E então ele tinha o desejo de encontrar uma casa. Mas para encontrar essa casa, a sua amiguinha toupeira disse: você precisa encontrar um rio. É o rio que vai te conduzir até a casa que você procura. Portanto, eles precisam seguir pela margem do rio. Na verdade, esse rio representa o que é o nosso destino, é o nosso caminho neste mundo. Porque o rio, ele tem a fonte, é quando a gente nasce, é quando a gente vem a esse mundo. Mas o rio, ele sempre vai desembocar no quê? No mar. É o nosso destino, é para onde a gente vai, é a finalidade, é o fim da nossa existência, é a nossa casa. É a casa pela qual todos nós, de alguma forma, ansiamos. E hoje a gente continua, então, a aprender com o menino perdido. Vamos ver um trechinho aí de 2 minutos e depois a nossa reflexão. Você tem um ditado favorito? Tenho. E qual é? Se não conseguir de primeira, coma um bolo. Entendi. E funciona? Funciona sempre. A velha topeira disse para que lado devemos ir? Eu não perguntei isso pra ela. Ah. Não é estranho só podermos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro? Uhum. Eu acho que tem alguma coisa ali. Está escurecendo. Então vamos. Boa ideia. Começaremos a nossa jornada amanhã. O que foi isso? Imagina como seríamos se tivéssemos menos medo. A maioria das velhas toupeiras que eu conheço gostaria de ter ouvido menos os seus medos e mais os seus sonhos. Com o que você sonha? Uma casa. Ah. E como ela é? Eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas eu sei que eu preciso de uma. Com o que você sonha? É a pergunta de hoje. Você se lembra da pergunta de ontem? O que você quer ser quando você crescer? São perguntas filosóficas. E a pergunta de hoje, para mim e para você: com o que você sonha? Em outras palavras, quais são os seus sonhos? Qual é a sua meta de vida? Aliás, você sonha? Você ainda ousa sonhar? Sonhar é a reflexão que hoje esse trechinho dessa história nos propõe. A amiguinha pergunta para o menino: com o que você sonha? Sonho dele?
encontrar uma casa onde ele pudesse ser feliz. A casa. A casa pode representar tanta coisa, desde a família, o lar, mas também a proteção, a segurança. Ao longo desta história, nós vamos perceber que a casa para ele representava um lugar quentinho e um lugar iluminado e estar ao lado de pessoas onde você se sente bem. Mas algumas pessoas, ao invés de sonhar, se prendem aos seus medos. Por isso, esta frase que para nós é muito importante hoje a gente trazer. Imagine como seríamos se tivéssemos menos medo, disse o menino. Imagina como seríamos se nós tivéssemos menos medo. Quantas vezes nós estamos aprisionados no medo? Quantas vezes nós estamos paralisados no medo? Vivemos a experiência de uma pandemia e essa pandemia trouxe tanto medo para todos nós. E quantas vezes esse medo nos limitou, nos paralisou e até hoje muitas pessoas presas, paralisadas nos seus medos. Então a toupeira disse ao menino: a maioria das velhas toupeiras que eu conheço gostariam de terem ouvido menos os seus medos e mais os seus sonhos. Aqui está o aprendizado do dia de hoje. As velhas toupeiras. Quem são as velhas toupeiras? São aquelas pessoas que com a vida aprendem, apanhando, caindo, se levantando. Chega uma hora que a ficha cai, não é verdade? Quantas vezes é assim na nossa vida? E essas pessoas que passaram pela lição dos aprendizados, do cair e se levantar, do perder para ganhar, elas têm uma lição de vida. Elas gostariam de terem ouvido menos os seus medos e mais os seus sonhos. Ou seja, é uma espécie de um arrependimento, não é? Por que eu dei mais ouvido aos meus medos do que aos meus sonhos? Eis uma triste realidade que infelizmente acontece conosco, ou com a maioria de nós. A gente dá mais ouvido aos nossos medos do que aos nossos sonhos. E esse é o grande problema, porque, como disse, o medo nos paralisa. Mas a gente precisa entender por que a gente tem medo. Para começo de conversa, o medo é uma emoção natural. É quase que um instinto natural de todo animal. Não digo nem de todo ser humano, mas de todo animal. Isso está no nosso DNA. Isso está na nossa constituição, desde lá dos nossos ancestrais mais primitivos. Há situações que muitas vezes nós nos deparamos, onde vemos naquela situação uma ameaça. E aí o medo é uma resposta do seu corpo, da sua pessoa. Uma resposta a nível corporal, uma resposta a nível psicológico, uma resposta a nível mental. Acontecem diversas reações químicas, hormonais, neurotransmissores são descarregados no seu organismo no momento de um medo. E tudo isso para quê? Como te ajudar a vencer aquela situação. Então, diante de um problema, de uma ameaça, a gente vai sentir o medo. É a primeira reação instintiva. E diante do medo, você pode ter duas reações. Ou você vai fugir,
ou você vai encarar. É por isso que quando a gente, numa situação de medo, o nosso corpo é tomado pela adrenalina, que vai dilatar aí os nossos vasos sanguíneos e vai levar o sangue para os órgãos do corpo que mais precisam trabalhar na hora do enfrentamento, do combate. Ou para correr, perna para quem te quer, para você fugir. Sei lá, diante de um leão, vem o medo, e aí você tem que escolher, ou eu fujo ou eu enfrento. Quantos leões na vida, né, entre aspas, vão nos levar ao medo, mas você precisa desse medo para você agir, para você dar uma resposta. Mas essa resposta, cada caso é um caso, você que vai definir o que naquele momento vai ser melhor para você. Fugir ou encarar. Muitas pessoas acabam fugindo. Por quê? É o velho instinto de autopreservação. Então a gente, para não enfrentar e correr o risco de perder, então a gente foge. E aí os medos, eles vão se tornando na nossa vida profundamente limitantes e paralisantes. E as pessoas acabam não mais vivendo, mas sobrevivendo. A grande verdade é que nós temos medo de mudanças. Verdade ou mentira? A gente tem medo de mudança. É aquela velha história, tá bom, mas tá ruim. Ou melhor, tá ruim, mas tá bom. Já ouviu essa frase? Tá ruim, mas tá bom. Poderia ser pior, né? Então quer dizer, não vou arriscar, não vou mudar a situação porque pode piorar. Sabe, esse tipo de pensamento é o que mais nos limita na vida. É o que mais nos impede de crescer, de amadurecer, de nos desenvolver. E aí a gente vai vivendo numa espécie de uma redoma, de uma bolha, onde tudo é aquilo, o de sempre, o mais do mesmo. Por isso nós precisamos enfrentar os nossos próprios medos, para que não aconteça com você aquilo que a topeira disse. A maioria das velhas topeiras que eu conheço se arrependem de terem dado ouvido mais aos seus medos do que aos seus sonhos. Então, para vencer o medo, primeira coisa, ação. Você precisa agir. Você não pode se encolher, se entregar, se paralisar, se limitar. É preciso atitude. Pode ser que você vai vencer, pode ser que você não vai vencer, mas você tem que tentar, você tem que arriscar, você tem que se lançar. Você tem que aceitar o desafio de cada dia da vida. Nas pequenas e nas grandes coisas, gente. Vocês acham, por exemplo, eu sou padre. Então, quantos desafios que dá o medinho? Às vezes é a missa que a gente vai celebrar. Às vezes é o programa que o padre vem apresentar. Às vezes é fazer uma reflexão como essa. Você quer dar o seu melhor e aquilo gera em você uma expectativa daquele friozinho na barriga. Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão entender? Mas esse medo é bom, porque esse medo, depois que você atravessa o obstáculo, e aí você, nossa, consegui, valeu a pena. E a vida precisa ser assim, vencendo os obstáculos, vencendo os seus medos. Algumas vezes você vai acertar mais, outras vezes você vai acertar menos, mas em tudo você vai adquirir um aprendizado, e isso sempre é um ganho. Você nunca vai perder por ter tentado. Então, ação. Segundo, coragem. A gente precisa de ter coragem. Coragem é tudo na vida. Quantas pessoas medrosas, acovardadas. E hoje nós vivemos uma sociedade, uma engrenagem social que leva medo para as pessoas, porque sobrevive do medo das pessoas. Pode ver que muita coisa na sociedade sobrevive do seu medo, se enriquece com o seu medo. Quanto mais medo as pessoas tiverem, as famílias tiverem, a sociedade tiver, tanto mais alguém está ganhando, alguém está lucrando com isso. É uma forma de te dominar.
existe isso. Por isso precisamos da coragem. Hoje a gente vê assim tantas crianças criadas e educadas com tantos mimos, com tanta superproteção, com tanto não pode, como se fosse assim uma pecinha, um bibelô que não pode ter nenhuma contrariedade. O que está acontecendo com essas pessoas quando viram jovens, adultos? Pessoas medrosas, pessoas que não encaram a vida, pessoas que não têm coragem, pessoas que querem sempre ser super protegidas e viver numa redoma. Só que uma hora o ser humano tem que enfrentar a vida. Uma hora o ser humano tem que encarar. E aí, se ele não foi forjado nos desafios, se ele não foi lançado no fogo, vamos dizer assim, para aprender a sobreviver, ele vai ser uma pessoa que vai se arrastar numa paralisia para o resto da vida. E terceira coisa, você precisa, uma outra motivação para você vencer o medo é o amor. É o amor. Aí nós estamos falando do amor pelas pessoas. Pense numa mãe que, diante de ver um perigo do filho, ela arrisca a vida, ela enfrenta, vem uma força dela, vem uma coisa que ela nem imagina que ela tinha, mas que ela vai ali, enfrenta e vence. O nome disso é amor, por aquele filho, por aquela criança, por aquela cria. Então, no amor também nós somos capazes de vencer os nossos medos. Por isso, a minha pergunta para você hoje é: o que tem determinado a sua vida? Seus medos ou seus sonhos? Vamos falar um pouquinho dos sonhos. Sonhar é tão bom. Não é aquele sonho de alienado que, aquele lá é um sonhador. Quer dizer, sonha, mas não age. Sonha, mas não corre atrás do sonho. Sonha, mas não faz por acontecer o seu sonho. Fica esperando de braços cruzados. Não é desses sonhos que o padre está falando. São aqueles sonhos que são os nossos ideais. Quais são os seus sonhos? Foi a pergunta ao menino. Às vezes, nós deixamos de sonhar ou não corremos atrás dos nossos sonhos porque tememos as mudanças. É aquilo que o padre dizia no início. Há muitos momentos na vida em que você precisa escolher ou ficar paralisado nos seus medos ou acreditar nos seus sonhos. Quantas vezes eu já vivi essa experiência? Eu estar aqui hoje falando com você é fruto de um processo como esse, de uma escolha. Muitos não sabem, não é? Mas há 7, 8 anos atrás, eu não morava aqui em Londrina, eu morava em Minas Gerais. Já tinha lá tantos anos de padre, mais de 15 anos de sacerdote. Uma vida tranquila, entre aspas, estabilizada, um bom relacionamento com todos, paróquias onde eu já havia trabalhado, padres com quem eu convivia. Ou seja, não havia nada que eu pudesse reclamar, não havia nada que eu pudesse dizer, mas isso aqui eu não estou gostando. Mas dentro de mim existia alguma coisa que me inquietava, existia um sonho, alguma coisa que dizia dentro de mim, avance para águas mais profundas. Qual era o meu sonho? O meu sonho era poder levar a palavra de Jesus e chegar ao maior número de pessoas possível. Mas era um sonho. Mas ao mesmo tempo eu olhava para a minha realidade, onde não havia tantos problemas, e pensava, mas eu estou querendo inventar a moda, tá bom assim. Para que eu vou abrir mão desta segurança para me aventurar em recomeçar, em fazer uma experiência nova? Resumindo a história, eu posso dizer para você que eu resolvi ouvir mais os meus sonhos do que os meus medos. E por isso, vim para uma nova diocese, fui muito bem acolhido
E foi nessa experiência que surgiu esta oportunidade de começar a falar através das redes sociais. Com pouquinhas pessoas, foi aumentando, e hoje posso dizer que a obra Colo de Maria é uma grande família. Falo todos os dias com pessoas do Brasil inteiro, de outros países. Aquele sonho se tornou realidade, mas para que ele acontecesse, eu tive que acreditar e dar mais ouvidos no sonho do que nos medos, na possibilidade de arriscar e vencer ou não, ou de continuar levando aquela vida normal, onde tudo ali eu já havia conquistado, estava mais próximo dos amigos, dos familiares, mas há momentos na vida em que você precisa ter coragem de dar o passo, porque alguma coisa dentro de você está gritando: deixa Deus sonhar em ti. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Pare de ouvir tanto os seus medos. Comece a ouvir mais os seus sonhos.